Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de literatura. Estudaremos sobre os movimentos literários realismo e naturalismo, que desenvolveram na segunda metade do século XIX e formaram todo o conteúdo em prosa do período. E na próxima aula estudaremos sobre o movimento literário parnasianismo, que foi o movimento do período que formou todo o conteúdo em versos. Ok? Vamos lá? Introdução. O ser humano sempre foi movido por mudanças ideológicas. É insatisfeito, inquieto, sempre querendo quebrar paradigmas, buscar e experimentar o novo. Não à toa, o comportamento do ser humano está em constante transformação. Mutação de valores, de ideias, que acabam se refletindo nas artes em geral. E é nessa busca por mudança que surge o movimento realista literário. O realismo foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. A característica principal desse movimento foi a abordagem de temas sociais e um tratamento objetivo da realidade do ser humano. Possuía um forte caráter ideológico, marcado por uma linguagem política e de denúncia dos problemas sociais, como, por exemplo, a miséria, a pobreza, exploração, corrupção, entre outros. Com uma linguagem clara, os artistas e escritores realistas iam diretamente ao foco da questão, reagindo dessa forma ao subjetivismo do romantismo. Uma das correntes do realismo foi o naturalismo, onde a objetividade está presente, porém sem um conteúdo ideológico. Contexto histórico. A estética realista está diretamente relacionada com a Revolução Industrial. Os escritores realistas, motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, retratavam o homem e a sociedade em sua totalidade. A Revolução Industrial, a pleno vapor, possibilitou o crescimento do comércio e, assim, o aumento do número de fábricas. As pessoas que participavam do sistema capitalista foram privilegiadas e se beneficiaram com os meios de produção. Do outro lado, pessoas que saíram do campo e vieram para as grandes cidades tentando uma vida melhor formavam uma volumosa classe operária, lutando por melhores condições sociais. É claro que nesse processo muitos acabavam sem empregos e vivendo na pobreza, pois sem emprego suficiente, muitas pessoas viviam sem as mínimas condições de vida. Consequentemente, havia muitas tensões sociais. É nesse contexto que a literatura passou a revelar a face do cotidiano massacrante do ser humano, do amor adúltero, da falsidade e do egoísmo humano, da impotência do homem comum perante os poderosos. O realismo surge nesse contexto e tem como marco inicial a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, na França. Essa obra tem como tema a mediocridade da vida burguesa. Agora, vou falar um pouquinho das correntes filosóficas e científicas que influenciaram a época. Positivismo, de Auguste Comte. Segundo Auguste Comte, só existem verdades baseadas na observação e na experimentação, ou seja, só é verdade, real, o que for cientificamente comprovado. Determinismo, de Hippolyte Taine. O determinismo prega que o homem é produto do meio social do qual está inserido, ou seja, sua vida já está determinada de acordo com o meio ao qual pertence. Evolucionismo, de Charles Darwin. O evolucionismo é uma doutrina científica que afirma a seleção natural e defende a concepção do aprimoramento progressivo das espécies de seres vivos, dos que conseguiram se adaptar ao meio e, por conseguinte, passar pelo processo de seleção natural, em especial a espécie humana, analisada como animal como outro qualquer. Marxismo,
refere-se a Karl Marx, filósofo, intelectual e revolucionário alemão. O marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e igualitária. Agora, vou falar um pouquinho das principais características da estética realista que encontramos nas obras do período. Objetivismo, porque busca um retrato fiel da realidade. Linguagem culta e direta. Mulher não idealizada, mostrada com defeitos e qualidades. Amor e outros sentimentos subordinados aos interesses sociais. Casamento como instituição falida, contrato de interesses e conveniências. Narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico. Personagens trabalhadas psicologicamente. Universalismo, que é uma tendência de tornar universal uma ideia, fazendo com que se abranja a totalidade e não a um grupo particular. Exploração dos dramas existenciais, o homem à luz da filosofia da época e temas contemporâneos. Realismo em Portugal. O realismo português teve seu início em 1865, uma época em que liberais e representantes da velha monarquia, deposta em 1820, tratavam várias lutas. Foi um movimento de renovação, uma tentativa de levar Portugal à modernidade, trazendo ao país as ideias filosóficas e científicas que estavam em alta na Europa na época. O principal representante do realismo português foi Eça de Queiroz, com a publicação do livro O Crime do Padre Amaro, seguida 2 anos mais tarde pelo Primo Basílio. Os principais autores portugueses do movimento realista foram Antero de Quintal, tendo como sua obra máxima Os Sonetos, que foi definido pela crítica literária como tecnicamente perfeito e lógico, e Eça de Queiroz. A fase realista de Eça de Queiroz é marcada pela trilogia Cenas da Vida Portuguesa, com as obras O Primo Basílio, Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Nas obras, o autor monta um painel da sociedade portuguesa e retrata os múltiplos aspectos da vida cotidiana, a cidade provinciana, a influência do clero, a pequena e a média burguesia de Lisboa, os intelectuais e a aristocracia. Realismo no Brasil. A partir da segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira sofre grandes transformações. De sociedade agrária, latifundiária e escravocrata, passa a ser uma sociedade burguesa e urbana. As mãos de obra escrava, aos poucos, vão sendo substituídas pelos imigrantes europeus, que vinham trabalhar na lavoura cafeeira. Esse é o período onde estava a todo vapor a campanha em prol da abolição da escravatura, que culminou com a Lei Áurea em 1888. É o período da decadência da monarquia e o estabelecimento da república e início da entrada de filosofia positivista. Tanta transformação impulsionou a ficção literária, que por sua vez fez aparecer outras áreas da literatura brasileira, antes quase inexistentes, como crítica literária, estudos históricos, pesquisas culturais e história da literatura, além das crônicas e principalmente dos contos. O realismo brasileiro inicia-se em 1881 com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Machado é considerado o mais importante representante do realismo brasileiro. Em 1897, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, que, segundo críticos, oficializou a literatura brasileira. Principais obras do realismo brasileiro: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Dom Casmurro, de Machado de Assis e Quincas Borbas, de Machado de Assis. Na obra de Machado de Assis é possível perceber um claro traço de ironia nas descrições e narrativas. Em geral, essa figura de retórica expõe críticas diversas ao grupo social representado na narrativa. Em sua obra também há uma excepcional descrição dos valores e pensamentos dos personagens narrados. Observe, por exemplo, como são descritos os olhos da personagem Capitu,
uma das grandes personagens da obra Dom Casmurro, de Machado. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o naturalismo. O naturalismo é uma vertente do realismo. Os ideais do realismo, levados às últimas consequências, originaram o naturalismo, movimento que considera o ser humano como um produto biológico, profundamente marcado pelo meio em que vive. O escritor naturalista estuda o homem, sua condição e seu comportamento. O naturalismo teve como marco inicial a publicação em 1881 de Germinal, de Émile Zola, na Europa. O naturalismo sofreu forte influência das teorias científicas que dominavam o cenário europeu na segunda metade do século XIX, que foi o marxismo, o positivismo e o darwinismo. No romance naturalista, o narrador se comporta como um cientista que observa os fenômenos sociais como quem observa uma experiência científica. Por isso, os fatos devem ser narrados de modo impessoal. A literatura naturalista buscava comprovar através da ficção a validade de teses científicas deterministas, como aquela que diz que todo indivíduo é produto de 3 forças: raça, meio e instinto. O comportamento humano estaria, então, condicionado a fatores hereditários e ao ambiente físico e social. Principais características do naturalismo que encontraremos nas obras. Procurava dar ao realismo um novo tratamento, realçar traços instintivos e patológicos do ser humano, identificado como animal. O ser humano está condicionado às suas características biológicas, hereditariedade e ao meio social em que vive. Forte influência do evolucionismo de Charles Darwin. A realidade é mostrada através de uma forma científica. Influência do positivismo. Os principais temas abordados nas obras literárias naturalistas são desejos humanos, instintos, loucura, violência, traição, miséria e exploração social. Houve um grande enfoque dado às camadas mais pobres da sociedade. O movimento naturalista no Brasil inicia-se em 1881 com a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo é o maior representante dessa estética no Brasil. Sua obra mais famosa é O Cortiço. As obras mais importantes do naturalismo brasileiro são O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que foi o primeiro romance naturalista, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e O Ateneu, de Raul Pompeia. Então é isso, pessoal. Termino aqui recomendando a leitura das obras aqui citadas, pois são obras clássicas da nossa literatura e muito cultuadas. Sempre figuram nas listas de obras universais mais importantes. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!